Signo de Sagitário, sejam muito bem-vindos ao canal. Já se inscreve por aqui para você não perder as tiragens, as previsões para o seu signo. Já deixa o seu joinha aqui, o seu like para mim, por favor, porque isso me ajuda muito, tá? Se você quiser um atendimento direto na sua energia, eu vou deixar os meus contatos todos aqui na descrição do vídeo. Você consegue entrar em contato comigo e fazer o seu agendamento. E vamos lá para as energias de maio, do começo ao fim, semana a semana, o que aguarda vocês de Sagitário e os conselhos que o tarô e o baralho cigano têm para trazer para vocês esse mês. Vamos lá. Semana a semana para Sagitário, com todos os detalhes, com tudo que você precisa saber. Já aqui com o fundo do deck, esse 8 de paus, eu já entendo que vai ser um mês bem movimentado para vocês, de bastante mudanças energéticas, bastante informações acontecendo. E, Sagitário, vocês estão aqui numa energia, nesse começo de maio aqui, de ficar olhando o passado, aquilo que não deu certo. Tem uma certa decepção, algumas mágoas, algumas crenças limitantes, uma sensação de estar preso, presa num ciclo repetitivo. Tem alguém aqui que não tá vendo as oportunidades que a vida tá trazendo porque está olhando para aquilo que não deu certo. Aquilo que a gente coloca foco é aquilo que cresce na nossa vida. Eu já vou mostrar para vocês as cartas e a gente vai entrar em detalhes aqui, tá? Mas, entendi, tô entendendo aqui. Vocês estão num processo de liberação, tá? Por isso veio esse 8 de paus aqui no fundo do deck pra vocês, porque é um mês de liberação profunda e de soltar energias estagnadas, tá? Então, essa primeira semana de maio aqui tem muito conteúdo inconsciente sendo trabalhado, tá? O inconsciente de vocês está todo aqui. É como se vocês estivessem presos em crenças limitantes que fazem mal para vocês, que mantêm vocês presos sempre no mesmo ciclo ali, repetindo sempre as mesmas coisas, sofrendo sempre pelas mesmas coisas, olhando sempre para o mesmo ponto, um desgaste energético, uma sensação de não ter saída aqui, tá? Eu vejo vocês assim, não conseguindo enxergar mesmo, sabe? As coisas boas da vida, as coisas que tem ainda para vir para vocês nesse futuro próximo aqui, né? Talvez vocês estão há um tempo já numa batalha aqui, sabe? Há um tempo já numa batalha muito mais mental, tá? Do que qualquer outra coisa. Mas aqui vocês vão começar a entrar num período da vida de vocês que vocês vão ter que mudar isso aqui, vocês vão curar isso aqui, tá? Vai chegar num limite antes, tá? Eu vejo aqui que, inclusive, essa primeira semana aqui de maio, né? Esse começo de maio, ele pode trazer bastante sonhos para vocês, tá? Vocês podem sonhar bastante com as questões que estão incomodando vocês, justamente porque é necessário fazer uma liberação, né? Aqui no conselho a gente tem o julgamento. É o momento de vocês soltarem as amarras. Mas alguns de vocês estão tendo um pouco de dificuldade de sair desse lugar, de soltar as amarras, sabe? De realmente mudar de percepção. Tem uma certa dificuldade aqui de sair dessa apatia até, sabe? Se você precisar de ajuda com isso, me chama pelos links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, pra gente fazer uma sessão de cura multidimensional pra te ajudar a equilibrar ali o mental e o emocional, fazer uma limpeza de campo, tá? Pra você conseguir sair dessa névoa mental que você tá, porque aqui tá uma energia de realmente assim, tá difícil pra você enxergar, não é nem que você não quer, mas é como se fosse um padrão inconsciente tão profundo em vocês olhar só aquilo que tá dando errado, que vocês mesmos sozinhos parece que vocês não conseguem sair, tá? Só que nessa segunda semana de maio, vocês vão chegar num limite dessa situação. Vocês vão chegar numa exaustão mesmo, de chega, sabe? De realmente, assim, não dá mais pra ficar carregando todos esses fardos, não dá mais pra ficar carregando todas essas crenças, não dá mais pra ficar vivendo dessa forma, de ficar olhando só aquilo que não dá certo. Vocês vão chegar num ponto, assim, de cansaço mesmo, de, olha, a partir de agora eu vou fazer diferente, a partir de agora eu vou ter que fazer diferente, porque não tem outra opção.
E aí parece que quando vocês chegam a essa conclusão, que vocês realmente falam, cara, eu tô carregando muito mais peso do que eu deveria, aí começam a abrir oportunidades para vocês, tá? Para alguns aqui, melhoras nos relacionamentos, oportunidades de relacionamentos, alguém que chega querendo ter um relacionamento com você, né? Querendo ou subir de nível no relacionamento, ou querendo se conectar com você, ou é uma parceria, uma sociedade. Mas quando você sai desse estado de mental, de ficar carregando muitas coisas, ou de ficar muito na ação, eu tenho que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tenho que resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando você sai disso e você relaxa, você começa a entrar num estado que o próprio universo vai trazendo para você as oportunidades mais alinhadas. Então aqui existe uma parceria, existe uma conexão muito importante para você chegando nesse mês de maio, tá? Principalmente na segunda semana de maio, que pode ser uma conexão de relacionamento para te ajudar a sair dessa exaustão, como pode ser também uma conexão de sociedade, de parceria, de amizade, tá? Tem bastante forte aqui relacionamento para alguns, mas a gente sempre tá, quando a gente tá falando pro coletivo, para cada um vai ressoar numa área, né? Então aqui eu vejo como sendo realmente vocês finalizando um ciclo de dificuldades numa área em específico e o universo trazendo para vocês uma oportunidade nessa área. Para alguns tem bastante energia da área emocional, afetiva aqui, né? Se bem que assim, o emocional e o afetivo, o emocional, né, ele pode ser expressado em muitas formas, não só em relacionamentos, né? Então, esses padrões emocionais, eles podem aparecer no trabalho, eles podem aparecer nas sociedades, né? Então, tem muito uma energia de um emocional que está sobrecarregado aqui por muitas crenças do passado, muitas dores do passado, muitas coisas acumuladas ali no campo, mas vocês vão chegar num ponto que realmente não dá mais e vocês vão largar isso e aí as coisas começam a se solidificar na vida de vocês e as oportunidades começam a chegar de uma forma mais leve, tá? Na terceira semana aqui, a gente tem uma energia de virada, tá? Uma energia de realmente saída de ciclo. Então, aqui vocês estão saindo, de fato, desse ciclo pesado, esse ciclo se encerra. E vocês têm aqui um período de mais equilíbrio, tá? Um período de cura. E eu sinto aqui também como o espiritual trazendo para você novos caminhos, tá? Vai trabalhar bastante para vocês esse mês escolhas, tá? Então, escolhas de relacionamento, se você vai escolher de um lugar de cura ou de um lugar de dor. Escolhas de caminhos, né? Se você vai escolher de um lugar de cura ou de dor. E aqui o chamado é para escolher para um lugar de cura, né? A tendência é vocês escolherem de um lugar mais equilibrado, né? Porque justamente isso vai chegar no fim, esse padrão pesado que vocês estão carregando, que é um padrão muito mais mental, que faz vocês carregarem muito mais coisa do que vocês deveriam, do que um padrão obrigado por alguém, ou enfim, tem muita energia do vocês acreditarem que se vocês não carregarem todos esses pesos, se vocês não fizerem tudo por todos, se vocês não se doarem demais, vocês não têm merecimento, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, quando vocês saem desse padrão, a energia volta a circular, por isso que esse 8 de paus aqui no fundo do deck. Vocês encerram esse desgaste energético em coisas que não era para vocês estarem batendo cabeça e naturalmente isso gira a energia na vida de vocês, isso movimenta a energia, né? Então, aqui eu sinto um período de alquimia mesmo, de vocês transformando todo esse chumbo, esse pensamento negativo, essas crenças negativas em ouro, né? Então, é literalmente esse processo de cura e alquimia acontecendo aqui. E a partir daí se abrem novos caminhos para vocês, tá? Caminhos que a própria espiritualidade começa a trazer, tá? E aí, nessa terceira semana, a gente tem aqui o fechamento de um ciclo, tá? E novas oportunidades surgindo, né? Então, como eu falei para vocês, pode ser que surja mais de um caminho quando vocês encerram esse projeto, quando vocês encerram esse caminho que vocês estavam, né? Existe uma mudança, uma virada muito grande aqui na vida de vocês, tá? Para alguns pode ser uma oportunidade de viagem, para outros pode ser muita visibilidade, e essa visibilidade abrindo portas para vocês, vocês sendo vistos como autoridade em algo, né? Vocês sendo procurados como autoridade em algo. Uma semana extremamente intuitiva para vocês também, né? Uma semana que vocês vão captar as coisas com uma sensibilidade muito grande, tá?
E aqui, ao mesmo tempo que vocês encerram um caminho na vida de vocês nessa última semana, eu acho que falei terceira semana, mas é a quarta, né? Quando vocês finalizam esse projeto, ou encerram essa fase no relacionamento, ou encerram essa fase dentro da cabeça de vocês mesmo, né? Essas questões do passado se resolvem aqui e vocês começam a investir num caminho novo, né? Vocês começam algo novo no concreto, no material, tá? Tem bastante possibilidade aqui de novos estudos, novos trabalhos, novos investimentos, né? Para alguns pode ser mudança, né? Mudança de casa, mudança de trabalho, mudança de estado, enfim, né? Que são alguns caminhos que se abrem para vocês, enquanto outros caminhos se encerram, tá? Então é um mês assim bastante profundo mesmo, porque a energia que vocês começam o mês e a energia que vocês finalizam o mês, ela é muito diferente. Tem um aprendizado muito grande aqui para vocês ao longo do mês de maio, principalmente sobre aquilo que vocês acreditam. Porque aquilo que vocês acreditam é aquilo que se manifesta na realidade de vocês, né? Então, esse mês vocês vão ser chamados a liberar o excesso de cargas, né? A liberar aquilo que não faz mais sentido, a fazer uma avaliação desse ciclo que se encerra, né? O que vocês aprenderam, para onde vocês vão agora, né? Qual é o caminho mais alinhado e deixar esses pesos, essas mágoas, essas tristezas para trás, tá? Irem em direção àquilo que entusiasma vocês, aquilo que traz energia para vocês, aquilo que faz o coração de vocês vibrar, né? Mas cuidado também com o excesso de ansiedade para vocês não queimarem a largada, porque aqui é bastante movimentação. Então, para vocês não caírem numa sobrecarga de novo, né? Num padrão de sobrecarga, para vocês não se exigirem demais, vai um passo de cada vez, né? Vai soltando essas amarras, vai soltando essas crenças, né? E vai dando passos ali determinados em direção ao seu sonho, né? Defenda aquilo que você acredita, lute por aquilo que você acredita, né? Defenda a sua energia também, né? Principalmente para essas 2 primeiras semanas de maio, onde existe essa energia mais pesada mesmo, de uma sobrecarga. Então, é importante fazer a defesa da energia de vocês, fazer uma limpeza energética também. Se você quer ajuda para isso, me chama aqui, pra gente agendar para você uma sessão com a cura multidimensional arcturiana. Vai te ajudar bastante a soltar esses pesos, a limpar e a proteger o seu campo, tá? Então, é muito importante esse mês. Vamos ver as confirmações aqui e o que mais o baralho cigano entrega para Sagitário no mês de maio. É um mês assim, muito positivo para novas conexões na vida de vocês. Conexões mais alinhadas. Quais são as energias para o mês de maio? Para os sagitarianos, o que mais a gente tem aqui semana a semana para os sagitarianos e conselho? Aqui o que você começa no material tem grandes chances de começar a dar frutos a partir de junho, tá? Então, são coisas que talvez você comece pequeno, são projetos que talvez você comece pequeno, mas que eles têm chance de crescer no longo prazo, tá? Aqui no fundo do deck do baralho cigano, a gente tem as nuvens, que é justamente essa energia que vocês começam o mês, né? Essa instabilidade, essa dificuldade ali de sair de um ciclo repetitivo, né? De sair desses pensamentos, de achar uma solução. É como se vocês não conseguissem achar uma solução para encerrar um ciclo nessa primeira semana. Só que na segunda semana existe o fim dessa aprovação, né? Vocês vão perceber que realmente não dá mais. Vocês estavam num comportamento aqui tóxico, ou vocês estavam carregando alguém nas costas, e aí isso estava travando muito o emocional de vocês, o movimento de vocês, né? Tava travando, inclusive, para alguns, o fluxo financeiro, tá? Mas a gente tem aqui, até o final do mês, vocês realmente descobrindo o que precisa ser descoberto em relação a algumas pessoas, tá? Aqui para vocês pode ser uma energia de uma pessoa traiçoeira que estava no seu campo, que estava te confundindo, que estava mexendo muito com o seu emocional.
E aí você descobre que essa pessoa não estava sendo verdadeira ou que essa pessoa estava de alguma forma te prejudicando. E aí você mesmo consegue soltar esses pesos que não eram seus aqui, tá? Então, como eu falei, essa primeira semana ela traz essa instabilidade, ela traz essa dificuldade de encerrar, de fechar, né? Tem muitas coisas guardadas, muitas coisas ocultas dentro de você que teu inconsciente vai trazer à tona para trabalhar. E é justamente por isso que você flutua e você muitas vezes não vê solução, né? Essa sensação de realmente não consigo enxergar como é que eu vou resolver essa situação aqui da primeira semana. Não tenho ideia como vou resolver, tá? Só que aí alguma coisa acontece que vocês percebem que nem era para vocês estarem nessa preocupação, né? Talvez nem era de vocês esse peso. Nem era de vocês essa carga, né? Que é a cruz invertida. Então vocês soltam isso, né? Esse 10 de paus aqui não era nem para vocês estarem carregando isso aqui, né? Alguém fez vocês, né? Não vou dizer fez, né? Porque a gente sempre faz as coisas porque a gente quer, né? Mas porque você tinha essa crença, talvez, que você tinha que carregar algo ou fazer algo para alguém. E aí quando você vê que, tipo, cara, essa pessoa tava me manipulando para eu carregar mais coisa do que eu deveria e eu tava aqui cansado, cansada, eu vou soltar, isso aqui não é meu. Aí você solta e você começa a ver as coisas darem certo, você começa a colher os frutos, tá? Você começa a receber essas oportunidades e conexões importantes, tá? Então, para alguns de vocês, é um relacionamento que vocês estavam carregando coisa demais, e aí vocês entendem que não adianta carregar coisa pelos outros, e quando você entende isso, você consegue se relacionar de um ponto de mais leveza e equilíbrio, né? E aí a relação melhora, ou você acha uma relação melhor, né? Mas o fato é que aqui você tá carregando pesos que não são seus, por isso que você não tá vendo solução. Porque não é um problema teu para solucionar, né? E aí, nessa terceira semana, a gente tem ali o fluxo voltando para a vida de vocês, né? Vocês voltando ali. Algumas coisas do emocional ainda vão ser trabalhadas, tá? Então, aqui eu sinto que vai ser um período também de altos e baixos no emocional, porque vai precisar trabalhar essa cura, tá? Então, o teu emocional, ele ainda não tá totalmente resolvido ali na terceira semana de maio. Ainda existe alguns altos e baixos. Mas aqui eu vejo muito mais oportunidades positivas e coisas boas surgindo disso do que qualquer outra coisa, tá? Então, aqui eu vejo que vocês conseguem sair dessa aprovação e vocês começam a fazer uma liberação emocional ali. Começam a passar por uma cura. E aí vocês começam a receber boas propostas, bons caminhos, né? Que a gente tem essa energia de outros caminhos se abrindo, né? Talvez vocês ainda não conseguindo decidir nessa semana, justamente porque vocês sentem que, caramba, muitas coisas acontecendo dentro de mim ao mesmo tempo, né? Mas existe essa tendência aqui a realmente as coisas começarem a fluir e ser muito bem claro para você aonde que não está fluindo ainda e aonde que vocês precisam trabalhar, tá? Então aqui eu sinto que a espiritualidade, ela vai mostrar para vocês... Tá, entendi. A espiritualidade, ela vai mostrar para vocês aqui nessa última semana, porque como eu falei, vocês têm mais de um caminho. Mais de uma pessoa querendo vocês, mais de um caminho no trabalho, mais de um caminho parcerias, amizades, vai adaptar para sua realidade. Só que um desses caminhos, a pessoa não é totalmente honesta, a pessoa não está falando tudo. Ou essa proposta que essa pessoa faz não está sendo totalmente honesta, ela não está dizendo tudo, ela não está mostrando tudo, tá? E aqui a espiritualidade vai mostrar para você poder encerrar um ciclo da melhor forma possível para você, tá? Para você conseguir enxergar, fechar aquilo que precisa ser fechado, para você conseguir seguir para uma próxima etapa na sua vida. Porque aqui tem uma pessoa que não está sendo totalmente honesta em relação a uma proposta. Talvez essa pessoa venha falando assim, você vai ganhar tanto, mas no longo prazo você vai ganhar mais. E aí é como se a espiritualidade travasse alguma coisa, ou te mostrasse alguma coisa, pode ser para alguns até por sonho, que esse caminho não é um caminho que a pessoa vai ser honesta, não. Cuidado, não se joga nisso de cara. É como se vocês pudessem até cair meio que num golpe aqui, mas a espiritualidade não deixasse isso acontecer, tá?
Então, e aí vocês conseguem fazer a decisão pelo caminho certo, porque vai ficar muito claro pra vocês. Pode ser que mostre por sonho, por intuição, alguma coisa em relação a essa pessoa que fez uma proposta não vai cair bem. Alguma coisa vocês vão descobrir aqui que você vai falar, cara, não é esse o caminho. E aí vocês vão fechar todo esse ciclo desse mês, todo o trabalho que foi feito desse mês, vocês vão entender o porquê que ele foi feito. Por que era importante que isso acontecesse, tá? Aqui eu sinto que é pra vocês irem em direção àquilo que faz sentido, como eu falei pra vocês, aquilo que anima, aquilo que traz entusiasmo, aquilo que faz sentido pra criança interior de vocês, aquilo que alegra a vida de vocês, vai atrás disso. Vai atrás do que o seu coração pede, né? Não do que a sua cabeça pede, porque a sua cabeça aqui, ela tá um pouco nessa névoa, né? Como eu falei antes mesmo de sair a carta das nuvens aqui. Ela tá nessa tribulação, então não adianta você tomar a decisão pela mente, é pelo coração. É pela sua criança interior, é pela sua intuição, tá? Porque alguns caminhos aqui não são seus caminhos. Nem todo caminho que abre pra você é um caminho que você deve trilhar. Então, preste atenção pra você não queimar a largada, é aquilo que eu falei, né? Você tá encerrando um ciclo, você tá passando por uma cura, existem oportunidades entrando na sua vida, mas você precisa prestar atenção aos sinais, pra você não entrar numa furada. Nem todo caminho que se abre é um caminho que você precisa trilhar. Escolha com consciência, tá? Algumas pessoas não vão conseguir sustentar as promessas no longo prazo aqui. Tem uma energia um pouco mais infantil e impulsiva. Então, cuidado com isso, tá? Aquelas propostas que forem feitas para vocês, leiam as entrelinhas. E observem o que vocês sentem com essa pessoa, com essa proposta, tá? Para vocês não acabarem realmente entrando num caminho ali que eventualmente vocês vão ter que sair e fazer um retorno, recalcular a rota, né? Desligue o Wi-Fi e se conecte um pouco com almas. Saia um pouco da internet. Vá ler um livro, chame um amigo para sair, faça trocas com pessoas reais. Esteja no aqui e no agora, adquirindo cultura, conhecendo histórias, comendo seu prato favorito com uma companhia agradável e colecionando momentos de verdade. Justamente isso, né? Talvez você tá muito sobrecarregado, você tá numa energia muito densa, você tá muito preso na tua mente, nos teus problemas, nas suas coisas, e você não tá conseguindo enxergar oportunidades porque você tá com o teu foco no lugar errado. Então vai viver um pouquinho, depois você vai ver que as coisas vão se solucionar por si só, tá? Vamos tirar mais uma mensagem para encerrar essa tiragem. O momento é de crescimento e expansão. Tudo que você intencionar vai tomar uma proporção muito grande na sua vida e vai impactar no seu futuro. Então, coloque numa balança se ainda vale a pena se desgastar ou se você deve vibrar em outros caminhos mais prósperos. É uma escolha. O que eu falei para vocês no começo da tiragem? É um mês de escolhas, caminhos, encruzilhadas. Nem todo caminho aberto é um caminho para você trilhar. Presta atenção, Sagitário. Se fez sentido para você essa tiragem, comenta aqui que eu quero saber, tá? Depois, no final do mês, vem aqui me contar também se fez sentido. Se você quer uma tiragem particular, me chama também pelos links da descrição, tá? E eu espero que seja um mês lindo para vocês e até a próxima.